amigo professor. Aqui o professor Edilson Tomás de Souza, trazendo aqui para você algumas dicas em relação à volta às aulas, ano letivo 2023. Então, inicialmente a gente coloca para a semana de acolhimento. Geralmente a primeira semana é dedicada àquele acolhimento caloroso, né, ao estudante, em especial aquele estudante que está ingressando na escola, né? E é o primeiro ano que ele vai começar a estudar na instituição, ele precisa, de certa forma, ser muito bem acolhido. Então a gente sugere aí que você realize uma acolhida calorosa, né, utilizando muita música, né, na entrada do estudante na escola, na sala de aula. Então, os estudantes já veteranos, você pode organizar grupos em que a gente possa estar trabalhando músicas, né, de acolhimento, de seja bem-vindo a esse estudante que está ingressando à escola. Outra dica é o uso de dinâmicas de grupo. Nós temos aí várias dinâmicas de apresentação, dinâmicas de participação, dinâmicas de socialização, dinâmicas de acolhida que o professor pode estar utilizando, o coordenador pedagógico pode estar trabalhando nesse momento da semana de acolhimento. Uma outra dica é a realização de rodas de conversa, né? Então, é o professor sentar com os estudantes de maneira bem democrática, permitir esse diálogo bem aberto, né? Bem franco, uma conversa assim bem acolhedora, né? Para que os estudantes possam falar sobre as suas expectativas, né? Sobre o que eles pensam para o ano letivo 2023 e também eles apresentarem aí as suas sugestões, né? Outra dica é você trabalhar um espaço fala estudante. Então aí você vai permitir que o estudante ele se apresente melhor, né, para a escola, para o professor, para os colegas, de uma forma assim bem dinâmica, né, e que ele se sinta bem acolhido no ambiente em que ele está chegando. Outra dica para você trabalhar já nas aulas. Então, a semana seguinte a gente vai trabalhar já na sala de aula, mais especificamente, né, a parte de aula. Então, a gente vai ver aí algumas dicas. A gente propõe, primeiro, um acolhimento na entrada da sala de aula. Então, alguns professores têm criatividade em organizar, por exemplo, na parede, né, de entrada da sala, algum sinal de chamada, né? É o tocar a mão, é o abraçar, é o dançar. Então você pode estar pensando aí em algo, uma frase, algo que você faça essa acolhida na porta de entrada da sala de aula. Outra dica, em seguida, né? Feita essa acolhida, todo mundo já estando na sala de aula, eu sugiro que você realize aquele momento com Deus, né? De uma forma assim ecumênica, você não pode estar levando aí o lado da religião, mas você pode de maneira ecumênica estar realizando esse momento com Deus, né? Um momento de oração, em que a gente pode estar interagindo com os estudantes. Outra dica, em seguida, após o momento com Deus, eu sugiro que você faça uma leitura, né, de um texto curto. Aí o professor deve planejar, né, durante toda a sua semana, sempre levar um textinho curto e promover uma reflexão coletiva com a turma. Você pode estar levando uma fábula, né, você pode estar levando um parágrafo de um texto que traz uma lição de vida, que tem algo assim que você possa estar discutindo com a turma. Então é bem sugestivo esse momento aí, após o momento com Deus. Após a leitura desse texto curto, aí é a hora do professor, né, introduzir sua aula, né, ou seja, apresentar toda a dinâmica da aula, como essa aula ela vai se processar nesse decorrer, né, do período da aula. Então é importante aí que o professor, de maneira bem didática, ele apresente como vai ser o passo a passo da sua aula e, em seguida, é importante que esse professor já tenha planejado, né, algumas estratégias para o desenvolvimento da sua aula. Como você vai executar, desenvolver essa aula? Ela será de maneira oral, expositiva, um debate, uma roda de conversa. Então aí isso já deve ser previamente pensado, né? Em seguida, é importante que o professor
Coloque no seu planejamento atividades que exercitem o máximo do protagonismo estudantil, né? Que nós sabemos que uma das competências, né, e que a gente tem que estar desenvolvendo nos nossos estudantes é justamente o protagonismo, o aluno, né, o estudante ser aquele ator central, ser o protagonista, né, da sua aprendizagem, do seu processo de aprendizagem. Então é importante que você pense bem e planeje atividades que exercitem muito o protagonismo juvenil, o protagonismo estudantil. E por último, é importante se realizar o processo avaliativo, ou seja, promover aquele momento de avaliação e também reflexão da aula, para que os estudantes eles possam dar aquele feedback com relação ao conteúdo, com relação ao temário que foi trabalhado naquela aula. Então fica aí a dica.